Boa tarde. Professor Roberto Augusto da Mata, e isso é importante sublinhar nesse nosso evento, é simplesmente o maior antropólogo do país. Que a nossa experiência acadêmica nessa tarde seja, portanto, compatível com a grandiosidade da figura humana que se encontra presente aqui. Professor Roberto tem graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense, curso de especialização em Antropologia Social do Museu Nacional, mestre PhD em respectivamente 1969 e 71 pela Universidade de Harvard, foi chefe do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e coordenador do seu programa de pós-graduação em Antropologia Social entre 72 e 1976. É professor emérito da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, onde ocupou a cátedra de Antropologia entre 1987 a 2004. Foi professor titular da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Obrigado. Realizou pesquisas etnológicas entre os índios Gaviões e Apinaié e pioneiro nos estudos de rituais e festivais em sociedades industriais, tendo investigado o Brasil como sociedade e sistema cultural por meio do carnaval, do futebol, da música, da comida, da cidadania, da mulher, da morte, do jogo do bicho e das categorias de tempo e espaço. Com esse repertório de pesquisador, de acadêmico, de antropólogo notável, eu passo a palavra ao nosso convidado. Fazer um aviso prévio. Né? Aviso prévio. Primeiro, eu tenho um problema, são problemas, eu vou começar com os meus problemas pessoais. A coisa é pública, mas eu vou começar. Eu tenho problema na mácula, nesse olho, né, no direito, então eu tenho que usar um óculos, que é um óculos especial. E quando eu boto o óculos, eu vejo o texto, mas não vejo a plateia. E se eu tirar o óculos, eu leio, eu vejo a plateia, mas não vejo o texto. Então, eu botei uma letra aqui enorme no computador, eu posso até para provar isso, né? Afinal de contas, é uma procuradoria, né? É uma prova, é uma evidência. O máximo que eu pude para escrever, né? Ficou um pouco grande, eu acho que dá o tempo razoável para que ninguém fique muito paulificado com a conferência, etc., porque é o assunto, né, que me foi proposto aqui, e eu agradeço demais o convite do Marcos, né, foi uma maravilha. Acho que esse diálogo entre cientistas sociais, sociólogos, eu não vou falar de historiadores, porque o sistema legal brasileiro acompanha, tem uma história, faz uma história e fez a história do Brasil, né? Inevitavelmente, porque são as passagens dos... Nós, é bom dizer isso, porque é uma opinião que eu acho que é uma informação que é importante, nós experimentamos todos os regimes políticos que foram experimentados nesse planeta, com exceção daqueles que são mais orientalizados, ou diria mesmo orientais, né? Shogunato, por exemplo, no Japão, não é? E o tipo de império que viveram os chineses, que tinham um lado sagrado muito mais forte. E também, talvez, alguma coisa que tenha a ver com os países islâmicos. Mas, fora disso, nós experimentamos todos os sistemas políticos ocidentais.
Nós somos parlamentaristas, nós somos um império, fomos reino, fomos um império, fomos... A gente até divide, né, a república. Curiosamente, tem uma primeira república, que seria mais atrasada, que tem um nome, tem um apelido, né, muito carinhoso, a República do Café com Leite, né, que era Minas Gerais e São Paulo, que se alternavam com uma elite política muito pequena, muito fechada, etc. Depois nós passamos para o regime, um regime mais aberto, e que depois se fecha. Temos uma ditadura do Vargas e passamos, então, a esse período que é mais ou menos contemporâneo dos mais jovens aqui, que são essas últimas experiências republicanas, cada vez com mais complexidade, porque são uma massificação maior, né? E esses aparelhos que nós usamos ajudam nessa massificação, né? Eu fiz aqui o que eu experimentei fazer, que eu escrevi, são considerações sobre o patrimonialismo, no caso brasileiro, né? Quando eu estudei, né, Você Sabe com Quem Está Falando, como um ritual autoritário, né? Eu estou dizendo isso porque eu quero enfatizar isso, porque isso às vezes não é percebido, né? Acho que é uma coisa meio anedótica, um pouco folclórica. O cara que estudou sabe o que está falando. O que você tenta fazer como antropólogo, que é uma ciência social mais particularista e preocupada com singularidades, né? Os antropólogos querem, por exemplo, saber por que uma anedota faz rir mais do que outra, ou por que uma anedota tem um conteúdo político mais agudo do que outra. Esse é um problema que nos interessa, pelo menos na minha antropologia, me interessou, né? E a comparação, por contraste, uma comparação que não é uma comparação para imitar, mas é uma comparação que não tem interesse normativo, ela tem um interesse apenas intelectual, né, de saber as diversidades que cobrem, né, a nossa humanidade. São muitas humanidades, não é só o Ocidente, né? São muitas humanidades no planeta, né? Então, quando eu comecei a me interessar, tentar desvendar, Você Sabe o que está falando, como um ritual autoritário, embora inconsciente, porque a gente usa, né, em geral, as coisas não são muito conscientes, os hábitos não são conscientes, mas se você colocar uma pessoa de fora, essa pessoa vai ver que aquilo é um hábito, né? Eu disse que um dos maiores problemas da vida pública, da vida pública brasileira era exatamente o fato de que nós tínhamos um excesso de éticas. Tínhamos muitas bússolas que apontavam para uma mesma direção, né? Éticas aqui no sentido clássico da sociologia weberiana, né? A ética protestante, né? A ética nesse sentido de ser um viés, né? uma corrente ideológica, se quiserem, ou valorativa, né? Então, eu insisti nisso, né? A gente teria um excesso de éticas. Havia uma ética para os amigos e para os parentes, como nós sabemos, né? Uma ética fundada na casa, nos parentes, nos compadres, e havia também uma ética que governava o nosso quadro legal e constitucional, né? Que é uma ética complicada, porque nós começamos a nos formar como um país, como uma comunidade, uma coletividade unida e centralizada, né, em pedaços, né? Começa com D. João VI e tem vários lugares, várias regiões do Brasil que não fazem parte desse centro, né? Essa história, essa primeira metade da história do Brasil, no século XIX,
é uma tentativa bem sucedida de juntar esses pedaços. São vários reinos, né? São Luís era o reino da uma parte norte, integrar o Amazonas, integrar o sul do Brasil, né? Então tudo isso fazem um processo, né, que é feito através do Estado, é feito usando o exército, usando um poder legitimador, que é o poder do rei, ou do presidente da República, ou de quem governava aquela região, ou aquele pedaço, ou que vai, pouco a pouco, né, se centralizando de maneira relativa, né? É uma comparação que o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, né, do Chico Buarque de Holanda, faz num dos artigos dele, é que a centralização portuguesa era muito maior do que a preocupação com a centralização portuguesa é muito maior do que a dos outros países latino-americanos, razão pela qual, quando a gente olha o mapa da América do Sul, a gente vê um continente, que é o Brasil, não é verdade? Que domina, né, a América do Sul, e os países que foram vice-reinados espanhóis em volta, que hoje são países, e até hoje, complicados, né? Talvez tão complicados quanto o Brasil, mas eu diria num gesto, né, talvez num ato de ousadia, porque eu sou brasileiro, e patriotismo meio duvidoso, né, porque eu sou um brasileiro crítico de muita coisa, talvez até mais, exatamente porque nunca um rei abandonou um reino na Europa. Só o Bragança, D. João VI, que veio para o Rio de Janeiro. Isto nunca, na história da realeza, eu tenho me interessado, né, nos meus momentos de estudo, eu continuo estudando, porque eu reconheço a minha ignorância, né? Eu faço uma diferença muito grande entre a ignorância, eu sei que eu sou ignorante. No estudo da realeza, os reis, eles vêm, em geral, os reis chegam de fora para dentro, né? Como Deus, da Bíblia, né? Eles moram no céu, exatamente como o Musk e o Bezos estão voltando, né? As diferenças entre pessoas hoje, nesse pós-capitalismo tecnocrático, chegou a um tal ponto que os zilionários, não são nem são zilionários, né? Xilionários, eles estão voltando para o espaço de onde vêm esses seres divinos que se transformam em reis. Em geral, no Oriente, em algumas sociedades, eles vêm e se casam com princesas, ou capturam princesas e engravidam essas princesas. Essa história que está na Bíblia, que a gente conhece no nosso catolicismo, ela não é exclusivamente, ela se repete com outros personagens, mas com uma mesma ética, uma mesma lógica. O rei vem e ele domina, ele é o dono, ele é que governa aquilo que não sincroniza com a nossa vontade. Existem como reis deuses, que é o caso, por exemplo, do faraó, que significa Deus, né? Os faraós egípcios, os antigos reis da Síria, da Babilônia, que iniciaram esse processo, que, evidentemente, se você conviver com qualquer rei, com qualquer rainha, mesmo que você saiba que essa rainha é divina, você vai descobrir em 24 horas que ela é divina, tão divina quanto você, né? Porque ela tem que ir ao banheiro, tem que ir ao banheiro, ela faz maquiagem, ela é vaidosa, tem desejos, precisa comer para sobreviver, tem preferência por certas comidas. Quer dizer, esses cotidianos, essas rotinas cotidianas, fazem com que a gente desconstrua, a gente não deixa de acreditar, a gente quer acreditar, né, que um presidente da República tem que ter uma visão melhor do que a nossa, embora isso não aconteça. Mas a gente continua querendo acreditar, a gente tem várias maneiras de reagir. Tem a reação política nua e crua, contrária, tem a anedota, tem um comentário com os amigos, tem um comentário na família, né?
Então, esse seria essa disjunção entre um sistema que seria o sistema da casa, da morada, né? A casa como um lugar onde a pessoalidade absoluta reina, né? Que os pais não só sabem o que eles sabem do que a gente gosta, porque eles nos incutiram esse gosto, né? Eu gosto de chocolate, porque quando eu fui fazer um aniversário com mais ou menos 6 anos de idade, mamãe falou: meu filho, eu vou fazer um bolo de chocolate que é o seu doce favorito. Eu fiquei gostando de chocolate até hoje. Então eu pergunto a vocês, o chocolate, fui eu que fui atrás do chocolate ou foi o chocolate que me pegou, através da minha mãe? Essas são perguntas que são perguntas, digamos assim, recorrentes num determinado tipo de antropologia que começa estudando, foi a minha experiência em sociedades tribais e a experiência que eu tive, um outro filtro de experiência nos Estados Unidos da América, que é uma sociedade individualista, que é uma sociedade que foi formada exatamente o simétrico inverso do Brasil. Nos Estados Unidos foi formado pouco a pouco, né? Começa com a Nova Inglaterra, as 13 colônias originais que se reúnem, fazem uma convenção, fazem uma pré-constituição que é escrita e depois eles vão dominando as regiões em volta e vão formando esse mapa que constitui hoje o centro do Império Americano, porque quando eles vencem a guerra com a Espanha, né, eles ganham o México, eles roubaram um pedaço do México, eles invadiram um pedaço do México, mas quando eles venceram a guerra com a Espanha, eles ganharam praticamente o Caribe inteiro, com exceção das colônias inglesas, né, a Jamaica, não, mas eles ganharam o Caribe, Porto Rico, etc., e, ao mesmo tempo, ganharam a ilha de Guam, que fica no Pacífico, e as Filipinas. Então, se transformaram num império mundial, substituindo a Espanha e Portugal, que são 2 países extremamente curiosos, porque eles são países antirreformistas, antiprotestantes. Se vocês pegarem um livro do velho, todo mundo fala em Max Weber, mas ninguém lê, porra. Então é complicado. É complicado. Se vocês pegarem o Weber, o Weber começa o livro dele assim, né? A ética, você abre a página, está assim, o problema. Eu escrevi minha tese imitando. Eu escrevi minha tese. Qual é o meu problema? Estou dizendo isso, sobretudo, para os estudantes. Quer escrever uma boa tese? Arranje um problema para resolver. Porque a tese é a resolução de um problema, de uma questão, uma pergunta. Qual é a pergunta do Weber? É simples. Por que os países protestantes são mais adiantados do que os países católicos? Ponto. Eu vou tentar responder essa pergunta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai desbastar. Primeiro ele vai demonstrar com estatísticas, né? Como qualquer economista moderno faz, hoje, com estatísticas, sistema de produção, etc., moedas, os países capitalistas, os países protestantes na frente dos países católicos. E, no caso da Europa, Portugal e Espanha fazem um pacto que é um pacto antirreformista e criam a Inquisição, né? Você tinha que ser católico, você tinha que seguir as regras. Então, a importância da Igreja e dos dogmas e do cânone católico é extremamente importante para nós até hoje. Só que a gente não examina isso direito. Mas perseguir isso intelectualmente, eu acho que seria extremamente interessante. Deixei alguma coisa de lado? Acho que não, né? Então, essa disjunção entre uma pessoalidade absoluta na casa, onde nós somos obrigados a discutir, a conversar, a revelar aos nossos pais, né? E evidente que os irmãos já sabem, né? Sabem porque veem, zombam, brincam, sobretudo quem vem de uma família grande. É o meu caso, né? Nós éramos 5 meninos e uma menina. Então, e tinha uma tia, sempre tem um parente agregado,
Se não tem um parente agregado, além do parente agregado, tem uns empregados, né? Então, esse sistema da casa, você não pode esconder nada, né? É proibido você ter vida pessoal, vida individual. Só tem vida pessoal. Por que eu estou fazendo a distinção? Porque no sistema personalista ou pessoalista, é um sistema relacional, é em relação aos outros que você vive, é sendo legitimado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelo seu padrinho, pela empregada da sua casa, que você vai começando a ganhar uma subjetividade, uma consciência, que é uma consciência particular, que é pessoal, mas sempre em relação a esses outros que moram nessa mesma morada, né? E que tem uma comida especial, que sabe, que tem ancestrais, né? Que tem histórias que passam de geração para geração, que tem os tios, né? Que são meio malucos, que tem um primo, tem sempre um primo doido, não é? Não tem um primo louco. Pô, pelo amor de Deus, não, tem uma relação com a construção do corpo que também é extremamente interessante, né? Não se fala em coisas sensuais dentro da casa. Há uma intimidade de comidas, há uma intimidade corporal, digamos assim, vedada. Não se fala em sexo, não se fala em desejo. Quando você começa a namorar alguém, esse namoro aparece de maneira meio envergonhada, então até como uma surpresa para os pais. Poxa, eu não sabia que a minha filha fazia isso. Mas ela faz, Caí gosta, hein? Está fazendo muito. É claro que vocês vão dizer para mim, professor Roberto, isso mudou muito. Mudou, sim, tudo muda, mas muda em certas direções. E eu acho que nessas mudanças de direções é onde nós hoje nos encontramos um tanto quanto confusos, né? Que é um assunto que a gente pode discutir, né? Que eu acho que vale a pena discutir. Onde é que está o centro da confusão, né? O mundo da rua, né? O mundo da casa é movido, como eu disse, às relações e à pessoalidade, né? Todo mundo sabe o que o Joãozinho gosta, quando tem uma galinha, né? O fígado, para quem vai o coração, para quem vai o fígado, para quem vai a carne, né? Para quem vai o pescoço da galinha, etc. Como é que você gosta do ovo? Porque tudo isso é imposto. A gente é criança, cara. A gente foi criado. A gente está sendo construído. E nessa construção, você descobre que tem um cara que você gosta de ovo cozido, cara. Acho que sim. Nunca comeu. Vai comendo pela primeira vez, então... Esse mundo é um mundo em que é incutido, né, introjetado, como dizem os antropólogos, né, os psicólogos, é introjetado dentro de nós esses valores básicos, relacionais, dados por relações. Relações que você não escolheu. Relações que não têm digamos assim, uma racionalidade jurídica, no sentido clássico do termo. Corrijam-me, por favor, seus procuradores, se eu estiver errado. Não tem uma racionalidade jurídica, né? Simplesmente, elas são simplesmente tautológicas, né? Eu estou obedecendo porque é minha mãe, eu obedeço porque é meu pai, eu sou solidário porque é meu irmão, é minha irmã, e é reprimido. A rivalidade é reprimida, a discussão é reprimida, porque é desagradável, né? Se você não discuta com seu pai, futebol pode, mas política, por exemplo, não discuta com seu tio, não discuta com seu pai. Problemas religiosos são problemas, clivagens, quando acontecem, são extremamente graves. Você ser de uma outra religião, que não é a religião da sua família, né? Você adiantar determinadas coisas que não fazem parte da sua família. Então, tudo isso constitui esse mundo. Agora, quando você vai para o mundo da rua, que é esse mundo que nós estamos aqui, esse mundo público, né, que tem formalidades, estou falando de um pódio, né, é um mundo que ele é administrado, né, ele é governado por leis e decretos escritos. Essa é uma diferença
fundamental. O mundo da casa, as ordens, não tem nada escrito, não tem nenhuma casa igual um hotel. Você entra na sua casa e fecha a porta e olha para ver se tem um regulamento. Se tiver, vai embora, porque seus pais estão malucos. Entendeu? Não tem regulamento. Quem é que você pode levar? Você pode levar quem, avisando, né? Mamãe, amanhã 5 amigos vêm almoçar comigo, ou numa festa de aniversário, que é o contrário. Você é obrigado a aturar um monte de gente que você não conhece. Com alguns primos, porque quem convida, você é o aniversariante, mas quem faz a festa são os seus pais, são os donos da casa. Essa noção de quem é que manda aqui, né, dentro da tradição clássica brasileira, era o homem que era o dono da casa no sentido formal, no sentido legal, nesse sentido quase que, eu diria, quase jurídico, mas a dona da casa, quem governava a hotelaria, que eu descobri outro dia com a minha mulher, querida Cristina, que está ali, a hotelaria da casa, que a gente só vai descobrir quando a gente resolve morar sozinho, que é um desastre, né? Não sei se vocês não experimentem muito rapidamente, não espera. Espera, porque a menos que você tenha um companheiro ou uma companheira, porque a hotelaria é lavar o lençol, é lavar a toalha, né? É uma série de fazer comida, que comprar ir ao supermercado, tem que pagar a luz, tem que pagar tudo aquilo que eu, na minha experiência pessoal, não sabia que existia, e quando eu me casei e constituí, a gente fala construir uma morada, eu descobri que isso era extremamente importante. Esse mundo da rua, voltando a ele, né, é duro, a lei é dura, não tem conversa, não tem, teoricamente, né, não tem arranjos. É a nossa indignação óbvia quando um guarda nos detém no sinal de trânsito e pede nossos documentos e nós ficamos ofendidos. Como é que esse cara está me pedindo documento? Por quê? E a nossa reação, em geral, é a reação que eu comecei a desvendar nessa... Você sabe o que está falando, cara? Você sabe? Como é que você ousa me perguntar quem eu sou? Como é que vocês não sabem quem eu sou? E é uma busca, né, muito desesperada, em alguns casos, desse se constituir como uma pessoa superior e importante, porque a sociedade é uma sociedade que tem uma base hierárquica, que até anteontem, ou até meia hora atrás, tinha escravos negros, que eram escravos africanos, que eram estrangeiros, não sabiam falar português, chegavam sem saber onde estavam, chegavam no lugar onde eles eram vendidos e comprados, eram marcados, e, ao mesmo tempo, eram, antes da venda, no ritual de venda, eles eram batizados e ganhavam um nome. Não sabiam o que estava acontecendo. Então, é um mundo um universo no qual todo mundo tem um lugar relativamente bem delineado, bem marcado, né? Esse mundo da rua, né? A grande transformação do mundo ocidental, isso aí inspirado exatamente no Weber e em outras pessoas também, né, claro, foi a passagem dessa ética das relações pessoais, da casa e das velhas reciprocidades, que é uma palavra que tem que entrar no nosso vocabulário, na nossa cabeça, né? A reciprocidade que foi estudada por um francês chamado Marcel Mauss, né? M-A-U-S-S, que é você ter a obrigação de devolver aquilo que você recebeu. É uma ética de reciprocidade, é a ética dos presentes, né? Você ganha um presente de uma pessoa, né? Você devolve esse presente, né? Lembre-se que no Brasil até hoje são as mulheres que dão para os homens, e quem dá é superior. Você fica na dívida. Se você receber alguma coisa de graça de alguém, começa com um beijo da Capitu, num bentinho.
esse beijo da Capitu, que foi um beijo dado ao contrário, né? Foi um beijo dado ao contrário, que eu digo assim, ela estava penteando o cabelo, não sei se vocês lembram, né? Desculpe esse momento romântico. Ela está penteando o cabelo e ele vai pentear o cabelo do Capitu, o Capitu vira a cabeça para trás na penteadeira e ele beija a Capitu, né? De maneira revertida, né? São os beijos que não tem um encontro de rosto nem de nariz, só de lábios. Esse beijo ele é um dos momentos mais, sei lá, pelo menos para mim. Eu já li 3 vezes. Eu li quando era garoto, quando era jovem, e agora li velho, né? E fiquei mais emocionado ainda. Até falando do livro me emociona. Você criar uma relação de intimidade substantiva com uma pessoa que não faz parte da sua família, e todo o drama do Bentinho, né, de fazer com que a mãe o tire do seminário, né, para ele poder casar com a Capitu, né? Toda a timidez dele, que a gente hoje, modernos, a gente tem uma leitura, isso é covardia dele, tá? Covardia para nós, que estamos no século XX, né? Nesse século de 22, né? No século XXI, para nós estamos no século XIX. Ele tem que obedecer, ele tem que seguir, né? A gente não pode pensar o século XIX brasileiro como o nosso tempo, né? A gente não pode projetar o nosso tempo no Brasil do século XIX, que é uma outra sociedade, são outros valores, são outras cabeças, é outra maneira de ver o mundo. Do mesmo modo que eu não posso projetar a minha visão nas tribos indígenas, as 2 que eu estudei. Eu não sabia nem a língua, o sistema de crenças. Então, para aprender, essa é a lição que a antropologia pode abrir, o diálogo, que eu acho importante, né, que é o diálogo entre as diferenças, que trazem sofrimento, mas trazem criatividade. Por quê? Porque nós somos seres irresolvíveis. Não tem ninguém nessa sala que levante para dizer para mim, eu estou inteiramente resolvido. Ninguém se resolve nesse mundo. O mundo humano é um mundo da busca, é um mundo da descoberta, é um mundo que a gente chama. Nós legitimamos isso falando, é o mundo do progresso. A gente quer acreditar que as mudanças são um passo adiante. Às vezes não são, né? Está aí o stalinismo na nossa cara. Está uma guerra de Putin, um ataque na nossa cara, né? Nesse mundo tão gloriosamente tecnocrático e civilizado, que a gente pode falar com todo mundo, em qualquer lugar do mundo. A gente deveria... como é que a violência é eliminada, ou existe uma violência também dentro do nosso coração, junto com o amor? E elas convivem, há uma convivência. E essa convivência que aparece na consciência é a convivência que nos leva, inclusive, ao radicalismo. Por que algumas pessoas viram radicais? Porque o radicalismo faz uma promessa que a sociologia tranquila, ou a sociologia acadêmica, no sentido racional e positivo e sincero da vida, da busca, da compreensão dos fatos, diz que, olha, são tentativas de resolver. Não tem nada mais atraente do que uma doutrina que te dê a chave do mundo, que te explique por que uma pessoa sofreu mais do que você. E, mais ainda, expliquem a você mesmo o seu próprio sofrimento diante de certas coisas. Então, esse ponto é um ponto importante, né? Como eu estava dizendo, né, a reciprocidade da casa, no mundo da rua, é substituído por uma ética que é fundada na igualdade. Esse é um drama brasileiro, né? Por isso que tem, sabe o que está falando, como tem o jeitinho, né? Na igualdade de todos perante a lei e a justiça, né? Com um forte componente burocrático, né? Que é uma forma de dominação que acompanha
o patrimonialismo, tal como ele é colocado ou como ele resulta das 3 formas de dominação clássicas que o Weber coloca. Por que o Weber fala em dominação? Ele fala em dominação porque o dominador e o dominado criam uma relação. Uma relação, por exemplo, que o Joaquim Nabuco, que era um homem, infelizmente, não tinha sociologia no Brasil, né? Mas era um homem extremamente inteligente, que viu também o Brasil um pouco de fora para dentro, porque ele morou na Inglaterra, né? Admirava os ingleses, ele morou na Europa. Então, essa visão burocrática, o Weber criou. Ele fala em dominação porque entre o dominado e o dominante existe uma relação que é uma relação muito... há uma relação, eu não vou tentar qualificar a relação, mas há uma relação. Nem sempre essa relação, a opressão, né, é negativa, porque todos nós, como crianças, fomos oprimidos pelos nossos pais, pelas nossas famílias. Somos oprimidos. Quem é que está falando português? É o português que está falando por mim ou sou eu que estou falando português? Eu posso falar russo? Eu não falo. Eu poderia tentar fazer essa palestra em russo? Ou em japonês? Então, nós todos somos dominados. Esse é o sentido que eu acredito que traduz melhor as formas de dominação que o Weber falou. Ele falou de uma dominação que é uma dominação tradicional, que é a dominação que eu falei no início da casa, da morada, da família, do patriarca, do profeta, do patriarca, daquele que faz um papel de patriarca. É tradicional. Ele falou de uma dominação, ele falou de uma dominação carismática, que é muito ligada à dominação tradicional, que é a dominação clássica, né, dos profetas, dos líderes religiosos, dos líderes messiânicos, daqueles que se apresentam como os líderes populistas, que prometem, que têm contato com alguma coisa sobrenatural. É um carisma que é alguma coisa dada por um Deus, alguma coisa extramundana. E é evidente que o líder carismático é cobrado, ele paga um preço. O carisma faz um trabalho. O líder carismático, ele não casa, ele não tem filhos, ele não tem uma família regular. É o caso do Antônio Conselheiro, no Brasil, é o caso de várias outras pessoas em outros lugares. Alguns pastores protestantes americanos, Elmer Grant, por exemplo, que era um cara que foi um pastor que tinha uma capacidade enorme de atrair multidões, tinha um templo maravilhoso, e nas horas vagas bebia, não é? Bebia de uma maneira, era um alcoólatra e, ao mesmo tempo, era um homem fascinado pelo sexo, e depois se arrependia e voltava de novo a ter o mesmo sucesso, porque ele caía e levantava. E esse cair e levantar é uma coisa que nos atrai de uma maneira incrível, né? Isso que a gente fica alarmado com como é que pode, o cara foi eleito de novo. É eleito de novo, sim, entendeu? Eleito várias vezes, porque a gente tem essa atração, né? Enfim, ao lado dessas duas éticas, a tradicional e a ética carismática, que o Weber estuda num livro, que é um livro sobre o judaísmo antigo, que é o poder dos profetas, de, inclusive, corrigirem e passarem sabão nos reis, como aconteceu no caso de Davi, fazer com que os reis, mostrar aos reis, esses profetas bíblicos, né, da velha Israel, tinham digamos assim, esse direito de certo modo, admoestar os reis, que eram os donos do país, né? Esses reis que tinham também uma ligação divina, faziam mais ou menos o papel que no mundo moderno, contemporâneo, fazem os procuradores e os juízes, que têm a obrigação de se situarem um pouco fora do mundo, para poderem enxergar, porque tem esse direito, né, que é a criminalização de alguém
que tem um papel privilegiado, não é uma coisa fácil, numa sociedade na qual o igualitarismo absoluto é um valor inalienável, está escrito na bandeira, está escrito na Constituição. Não é porque é meio contraditório. Como é que eu vou corrigir o presidente? Como é que eu vou corrigir o rei? Né? Como é que eu vou? É como você tentar discutir com seu pai. Quem tentou fazer isso sabe que como é difícil. Educar o pai, reverter, né? É uma aceitação difícil numa pessoa mais velha, aceitar uma demonstração, um conselho do mais jovem, que a gente, na resposta clássica, né? Você não conhece a vida direito, meu filho. Você tem quantos anos? Gente, eu estou com 80, cara. Vai embora, entendeu? Eu sei muito mais que você não sabe, porque cada experiência é uma experiência, né? Mas, enfim, essas três formas de dominação que, combinadas, formam o que a gente pode chamar desse patrimonialismo, né? Em determinados momentos, eu uso a regra burocrática, independentemente da dominação tradicional e da dominação carismática. O ideal, evidentemente, nós já vivemos isso algumas vezes, é quando você tem carisma e é um bom manipulador, ou você controla os manipuladores, aqueles que trabalham com a burocracia, né? E, ao mesmo tempo, você fala a favor da dominação tradicional. Como é que ela se manifesta no Brasil? Eu falando do povo, cara. A elite brasileira, nós da elite brasileira, precisamos da massa. E precisamos de uma massa ignorante, porque a massa vai nos seguir. É um jogo, é um ciclo vicioso, onde a cabeça e o pé se confundem. Você mistura o pé com a cabeça, porque a gente precisa da massa ignorante para quê? Senão não tem populismo, ninguém vai ser eleito. Se você não prometer o absurdo que as pessoas prometem e falar de povo, todo mundo fala do povo. Se for ligar a televisão, todo mundo fala do povo. Eu vou melhorar o povo. Como que você vai melhorar o povo brasileiro? Né? Por que você não fez isso? A gente vai ver depois. Nós estamos vendo tudo, um filme que a gente vê de novo e que descobre que o filme é furado. Mas a gente está vendo de novo. Por que a gente não conseguiu corrigir o filme antes? Deu um palpite antes? Porque a gente precisa de mais igualitarismo. A gente precisa de conversar mais uns com os outros, mas, sobretudo, né, com os educadores primários, elementares, né, ter escolas com professores que tenham uma cabeça aberta para esses tipos de contradição, né, e, ao mesmo tempo, conversar entre nós, que é o que eu agradeço aqui, o convite, né? Para mim é um privilégio, né? Eu poder falar para procuradores de Minas Gerais, né? Porque é uma área que cuida exatamente desse problema, como vocês estão já assistindo há um dia e meio, né? De você, como é que você consegue criminalizar alguém, que é um ato, obviamente, legal, jurídico e público, se você tem uma relação com essa pessoa, se você foi ajudado por essa pessoa, se a sua família deve favores a essa pessoa, ou a família dessa pessoa. Esse é um problema que é crucial. Eu tenho tempo? Está tudo, estou dentro do tempo? Quando eu vou pedir assim 10 minutos antes, 5 minutos antes, alguém faz um sinal para mim, tá? Porque eu estou lendo e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de manipulação do Código Burocrático, com leis extraordinárias, com medidas provisórias, tudo isso existe, né? Com fórum privilegiado que a gente tem, que adia, a possibilidade de você adiar, e julgamentos que são feitos rapidamente, outros que não são feitos nunca, né? Essa possibilidade de manipulação, que o ponto de partida é, evidentemente, uma relação pessoal, é uma relação tradicional, seja porque o cara tem carisma ou não, né? O que tá, um efeito colateral.
como tomar um remédio, né? Você toma um remédio de gripe, vai suar, pode ficar tonto. É mais ou menos uma tonteira, né? É importante falar desses efeitos colaterais que fazem com que determinadas pessoas não sejam condenadas pelos crimes, estão isentas. Você dá o espaço da cobrança daquilo que foi feito, o espaço do exame daquilo que foi feito, ele é mediatizado, ele tem pontos intermediários, né? Pode ter sido uma coisa de lei, mas tem um carisma que cobre, mas foi o fulano que fez. Eu não posso fazer isso porque como é que eu vou ficar contra ele? Não, o cara é um santo, não posso fazer. Se foi burocrático, eu posso usar uma forma de dominação contra a outra. Por isso que eu falo em éticas múltiplas, porque cada uma dessas formas de dominação tem uma ética, tem um viés, tem uma maneira de ver o mundo, né? Isso chega ao ponto, né, de que um mesmo crime, ou um mesmo desvio de normas, ou o desvio do papel social que a pessoa ocupa, pode ser lido de modo diverso se fosse cometido por um nobre, isso nas sociedades, falando tradicionais, mas evidentemente se encaixa no Brasil também, foi cometido por um nobre, por um padre, por uma pessoa comum ou por um escravo. Isso pode ser no Brasil. O privilégio é a lei privada. Se era um padre, ele era julgado pela lei canônica. Se era um escravo, ele era julgado pela lei criminal do Brasil da época, mas também pelo seu senhor, que às vezes não deixava que o escravo fosse condenado, impedia, se fosse um senhor poderoso, né, que conhecesse o juiz da comarca, impedia. E os escravos são meus, eu sou responsável por esses escravos. E há casos de escravos que foram aliviados de penalidades que eles mereciam ter pelos seus senhores. Então, você tem solidariedades entrecruzadas, que algumas delas, não todas, mas algumas permanecem até hoje, né, num sistema, dentro da elite brasileira, marginalizando membros dessa elite ou colocando alguns membros dessa elite no seu centro, né? No Brasil, que é um país ibérico relativamente afastado das práticas burguesas, essa ética mais universalista, a lei vale para todos, né, caracteriza o universalismo moderno, ele faz com que a sua aplicação, né, que o Weber diria que a aplicação da lei teria que ser, os procuradores sabem disso melhor do que eu, sine ira estúdio, quer dizer, sem ódio ou condescendência, se aplicada friamente, você impede isso, fazendo a mediação, ou sendo mediatizado por um amigo que é amigo da pessoa que está em causa, né? Que vai lá, mas olha, fulano eu conheço, né? Não é bem assim, a história foi contada de maneira... Existem sempre várias versões de uma mesma história, e não é à toa que é um país de boatos, né? É um país em que, agora então, com esse aparelhinho que se chama smartphone, com tudo que a gente tem à disposição, que é um país do fake news, né? Onde você pode inventar uma história, você pode falsificar alguma notícia, você pode fazer uma interpretação paralela, que é exatamente o que acontece, né? Não podia ser de outro modo, não é isso quem denuncia, não sou eu, mas é denunciado há algum tempo por alguns historiadores de São Paulo, que era um país liberal e, ao mesmo tempo, escravocrata. Como é que pode? Pode. Pode, porque nós, humanos, não inventamos um Deus onipotente à toa. Esse Deus onipotente é a nossa imagem.
Ele pode fazer tudo, mas nós também, porque, claro, ele é a criação nossa, né? Ele que impôs os limites que nós nos impomos. Ele não ultrapassa. Não existe nenhum Deus, a não ser aquela deusa famosa, né, do mal, que existe na Índia. Como é que é o nome dela? Shiva. É uma deusa, que é a deusa da maldade, que os indianos pensam diferente da gente, que tem uma deusa que é uma deusa do mal. A deusa do mal, para nós, é representada pelo diabo. O diabo, o diabo tenta, né? O diabo tenta a gente. Não fui eu que fiz, mas não dá para defender isso num tribunal. Né? Não fui eu que fiz, não, senhor juiz. Foi o diabo que fez através de mim. Né? Mas já tem casos em que isso chegou perto de acontecer. Né? E muita gente famosa, muita gente ganhou fama, dinheiro, etc., dramatizando, né, uma comunicação direta com entidades que seriam sobrenaturais. Né? Mas a primeira forma de problema com a igualdade, que é o centro de você tentar domesticar o patrimonialismo, ou melhor, usar o patrimonialismo, domesticá-lo. Acho que falei, não tem que elaborar isso. A primeira onda foi a República. Com a proclamação da República, você começa a ter uma consciência cada vez maior de que todos somos iguais perante a lei e que temos que algumas coisas que são impessoais, que nós temos que seguir, que nós temos que obedecer, que nós temos que de alguma maneira, respeitar. Né? Não é um respeito à pessoa, é um respeito a uma norma sem a qual, né, você não poderia discutir determinados assuntos. E nós, brasileiros, em geral, ficamos muito nervosos e emocionados quando a gente tem uma situação formal. Em situações formais, a gente tende a ficar muito nervoso, porque quando a gente encontra os amigos, que a gente encontra sempre, a informalidade é o que reina. A informalidade é todo mundo. Eu não sei se vocês já notaram, mas eu notei, né? Eu noto isso. Nós falamos ao mesmo tempo, né? Já notaram isso? Que quando você começa a contar um caso, antes de você terminar, 3 pessoas estão contando casos semelhantes. Já repararam isso? Nós falamos ao mesmo tempo. E outra coisa, quando a gente telefona, a gente diz, quem fala? Meu caro, você que tem que dizer quem está falando. Você está invadindo a minha casa. Aí dizendo, quem fala? Quem está falando é Francisco. Não é com você que eu quero falar, eu quero falar com o João. Cara, isso é falta de educação. Isto é uma prova contundente da inocência que nós temos em relação a uma sociedade altamente hierarquizada. Todo mundo fala ao mesmo tempo, do mesmo modo, não é, que a gente acabei de sair do restaurante, né, aqueles jovens, todo mundo conta o mesmo caso. E se você conta um caso interessante, a pessoa imediatamente sabe de um outro caso interessante, igual, e fala ao mesmo tempo que você. Então, convenhamos, isso é bacana, é entusiasmante, é amoroso, é simpático, é fraternal, mas convenhamos que existem situações em que a gente tem que parar para ouvir, né? Para entender o que o outro está dizendo, né? Ou a outra está dizendo, para poder depois responder e falar. Então, a República, o marco da República, foi, de algum modo, colocar isso, né, esse critério de igualdade, que, obviamente, contraria, né? E são vários casos que acontecem, né, a partir da adoção do regime republicano, da contrariedade que ocorre com o filhotismo, né, com a amplitude da amizade instrumentalizada, né, nos cargos públicos, né, no compadrio,
nessa ética, essa ética progressista que vem com a República, né, que é uma ética baseada na igualdade, que, obviamente, não era a ética do Código Brasileiro. Um ponto que eu quero enfatizar, e que talvez a gente não tenha pensado muito, é a questão dos cargos públicos, né? Que, como eu falei aqui, a gente precisa pensar ao contrário, né? Quem é que... É o português que está falando através de mim, ou sou eu que estou falando português? Então, tudo você ocupa o cargo público, ele também trabalha em você, em quem o ocupa. Ele não é passivo. E há uma característica, eu já escrevi sobre isso, mas em crônica, eu não fiz nenhum artigo. 10 minutos. 10 minutos, obrigado. Eu não escrevi nenhum artigo. No Brasil, os cargos públicos são empossados. Eles não são inaugurados. Nos Estados Unidos, a presidência é inaugurada. Uma pessoa que passa por... É como entrar num vagão de trem, fazer uma viagem. Eu inaugurei a presidência da República. Aqui você se aposta do cargo de presidente. Então, a gente perde, é típico de uma sociedade que tem um viés aristocrático, patrimonialista muito forte, esse tipo de falta de consciência, ou de pensar que é o cargo que toma conta de você. E ele te obriga, não é que você queira, você é obrigado. Os conflitos que acontecem, nesse caso brasileiro, de uma ética pessoal e relacional, contrariar um cargo que deveria ser impessoal, tem a ver exatamente com isso, né? Como é que você é empossado pelo cargo e não empossa o cargo, mas é empossado por ele. Ele é que passa a comandar, né, a sua vida. Isso é uma coisa que eu acredito que os antropólogos tiveram mais consciência dessa diversidade, dessa atitude, que o todo, né, se aposta da parte. E, evidentemente, que a parte também, ela representa o todo com mais ou menos liberdade em certas situações, né? Você é parte de um todo, mas o peso da totalidade é um peso grande e é muito importante nesse plano político, né? E, sobretudo, quando a gente fala na convivência, né, do que nós chamamos do jeitinho, o pistolão, o clientelismo, o apadrinhamento, o mandonismo, né, que exprimem e tentam resolver esses conflitos entre um mundo pessoalizado da família e o mundo impessoal dos cargos. Nós estamos vivendo isso no Brasil quase que cotidianamente, né? É uma coisa sabida, né? O que foi prometido que não seria sido feito, né? Seria contra, né? Tudo isso, mas onde está a força para conter essa matriz, que é uma matriz secular, em termos de tempo e tradicional? É uma convivência que tem sido tão profunda entre esses códigos, essas éticas, a ética pessoal e a impessoal, que muitos veem como algo além do natural, né? Como algo natural, é parte da nossa vida, seria impossível a gente eliminá-la, né? E a gente se esquece que em alguns sistemas se fizeram movimentos satisfatórios, né, e até bem-sucedidos, para que a gente pudesse ver melhor isso. É o caso da Inglaterra, mas alguns desses movimentos são violentos. Não estou propondo que a gente seja violento, mas estou dizendo, alguns desses... Os exemplos vão sempre da dificuldade, na violência. A força bruta é um exemplo da dificuldade. Se obedece por bem ou por mal, como a gente diz coloquialmente, né? E qualquer que seja
a posição, o fato é que o Brasil tem feito uma modernização, até, eu diria, até olhando por um certo ângulo, razoável do seu sistema político, no sentido de que hoje a maioria das pessoas que tem um certo, pelo menos na educação universitária, ainda que seja estudante, né, esteja no início dessa formação, a gente tem uma consciência muito grande, pode ser incipiente, dessas contradições e do papel negativo que a manipulação do código burocrático, do código tradicional e do código carismático podem trazer em termos de impedir que a gente chegue a ser uma sociedade mais bem resolvida e mais satisfatória, né, do que tem sido até hoje. Eu estou dizendo esse mais de maneira absolutamente advertida, né, e quero enfatizar, para terminar, que mais bem resolvida porque não existe, e isso também é um ponto importante para ser discutido, não existe nenhuma sociedade que seja perfeita. Eu acho que essa é uma decepção que nós, sobretudo de classe média, brancos de classe média, temos tido, né, a ver o que tem acontecido, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, a invasão do Congresso americano, né, e olhar o caso francês também, olhar o caso alemão, e não vou falar da Rússia, né? Mas como é que pode um país ameaçar com ogivas nucleares? É um país, são 9 países, são 9 que são potências nucleares. Uma guerra entre esses 9 países, ou com o apoio desses 9 países, não destrói somente o inimigo, não, destrói o planeta. Então, nós chegamos, né, fomos o último ser da criação bíblica, nos apossamos desse planeta e nos esquecemos que nós também somos membros de uma natureza, de um planeta que é a Mãe Terra, e que a gente deveria ter mais cuidado em explorar. Os recursos dessa Mãe Terra não são inesgotáveis, como não são inesgotáveis as relações pessoais e as lealdades pessoais, no caso do patrimonialismo brasileiro. Agradeço a atenção e aqui eu fico para a gente discutir, ouvir perguntas ou qualquer outra manifestação que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Muito boa tarde. É com grande entusiasmo que a gente começa esse painel vespertino, esse primeiro painel vespertino do segundo dia do Congresso. E eu inicio cumprimentando essa qualificada plateia, cumprimentando o professor Roberto da Mata, que nos encantou com sua palestra, introjetou em nós uma admiração ainda maior pelo seu saber. Muito obrigada. Cumprimento meus colegas de palco, porque na mesa, né, meus colegas de palco, doutor Marcos, doutora Edson Vitorelli, que compartilharão conosco suas ideias para que a gente possa enriquecer o debate. Lamentavelmente, eu tenho que comunicar a ausência do professor Márcio Luiz Oliveira em razão do diagnóstico de Covid. E apesar de ficarmos privados dos conhecimentos do professor, o meu colega Marcos vai nos honrar com uma atuação híbrida nesse painel. Ele vai atuar como moderador e também como palestrante, né? Preciso dizer que essa ação educacional está sendo gravada e, posteriormente, será disponibilizada na Escola Virtual do Ministério Público. E, antes de passar a palavra ao Marcos, eu tenho que parabenizar toda a equipe da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público de Minas Gerais, toda a equipe do Centro de Estudos de Aperfeiçoamento do Ministério Público de Minas Gerais, os demais apoiadores que estão nos proporcionando um congresso provocante, né? Mostrando que, no nosso caso,
Forma e conteúdo são indissociáveis, porque nós temos uma organização primorosa com temas que estimulam o nosso pensar. Meus sinceros parabéns. Vou começar a ler, então, doutor Marcos, seu currículo, para que a gente possa passar. Ocupação irregular da máquina pública no Brasil. Não é isso? Um panorama sobre o tema. Ok. Então, só um instantinho para que eu possa ler o brilhante currículo do meu estimado amigo. Vamos lá. O doutor Marcos, ele é mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em controle de administração pública pela Universidade Gama Filho, especialista em tutela de interesses difusos e coletivos pela UNAMA, graduado pela gloriosa UERJ, ex-advogado, membro do Ministério Público desde 1998, atua na Promotoria de Justiça de Defesa da Educação e, atualmente, ele exerce a função de assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, junto à Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade. Integrou as bancas examinadoras dos concursos públicos, o de número 56, 57, para ingresso na carreira do Ministério Público. Ele... Me perdi. É muita coisa, é muita coisa. E hoje ele também é examinador do concurso atual. Né? Então, por favor, doutor Marcos, são 25 minutos, mas, como o nosso formato, né, é diferenciado, o senhor fica à vontade para usar o tempo de uma maneira mais eficiente. Obrigada. Eu prometo brevidade. Trouxe também um papel para me orientar aqui, como o professor Roberto da Mata, então, diante dessa autoridade, eu fico até mais confortável. Papéis são uma realidade no mundo jurídico. Conta o ministro Luiz Roberto Barroso, professor da UERJ, que, no antigo Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, havia um magistrado que, em todas as sessões do tribunal, ficava mexendo em 2 papeizinhos na sua gaveta. E, em todas as sessões, isso ocorria. As pessoas não captavam a razão disso acontecer, houve a aposentadoria do juiz e, remexendo na gaveta desse magistrado, após o encerramento da sua carreira, acharam esses papéis. E lá estavam escritos ex tunc para trás, ex nunc para frente. Eu me valho de tática parecida agora. Muito bem. Cumprimento a colega Célia, o colega de Ministério Público, Edilson Vitorelli, ao maior antropólogo brasileiro, professor Roberto da Mata, que nos brindou com noções transdisciplinares do porquê de certas ações que nós julgamos ser, inclusive, fáceis, né, com base numa clareza normativa tão grande, não se resolverem de forma tão simples. Né? A questão cultural que permeia as nossas relações, muitas vezes impactam negativamente determinadas matérias, como é o caso da ocupação irregular da máquina pública. E aí ficamos, às vezes, boquiabertos, porque existia uma sensação de enxugar gelo, às vezes, em determinados ângulos. Né? O professor Roberto da Mata, conversando comigo ontem, disse: eu cheguei no aeroporto de Confins, que fica no confins do estado de Minas Gerais, e não tinha metrô. Né? Não tinha metrô. Aí eu falei: pois é, não tinha metrô. E esse pois é, ele também tem como lastro uma certa percepção dolorosa nossa da falta de planejamento. E a falta de planejamento no Brasil, ela impacta negativamente na formação dos quadros de pessoal. Essa falta de planejamento tem várias raízes, mas como agora eu vou para o lado do direito, é importante fazer uma autocrítica até para os estudantes que estão aqui. No curso de Direito, quando nós estudamos a cadeira de Direito Administrativo, parece que é um pecado falar em planejamento, né? Talvez uma herança positivista que acreditasse que o direito administrativo não dialogaria com a ciência da administração e que, por isso, determinados conceitos de gestão não poderiam ingressar nas ideias
administrativas, jurídicas, né? Talvez isso permeie. Talvez o patrimonialismo, né, a confusão, como o professor Roberto da Mata fala, entre o mundo da rua e o mundo da casa, seja conveniente não haver planejamento para não vincular, né, o gestor, e depois basta dizer que a eficiência, ao final esperada, não se alcançou, né? Mas o fato é que o direito administrativo tem lacunas teóricas. Nós estudamos, no direito administrativo, as funções do Estado: serviço público, fomento, poder regulamentar, poder regulatório. Nós estudamos poder de polícia como uma das funções administrativas, mas, de modo surpreendente, não há uma reflexão no campo jurídico dogmático mais aguda sobre a função planejadora estatal, né? Será que não existem atos administrativos de natureza planejadora? Será que o gestor público tem no planejamento jurídico uma faculdade jurídica? Ou será que o planejamento seria um dever? Essas reflexões iniciais, elas buscam mostrar a dificuldade que é a matéria que, diuturnamente, cai no colo da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, atinente a normas jurídicas viciadas, contrárias à disposição do texto constitucional, que navegam na área da formação ilícita do quadro de pessoal. Nos últimos 10 anos, no Estado de Minas Gerais, aproximadamente 52% das ações diretas de inconstitucionalidade manejadas pelo Procurador-Geral de Justiça têm como objeto legislações municipais e estaduais que trazem, seja hipótese de provimento derivado, burlando o princípio do concurso público, seja hipótese de cargos em comissão, à margem da lei, sejam hipóteses de contratações temporárias. E por que, professor Roberto da Mata? Se é tão claro, ou se aparentemente não é uma questão jurídica de maior complexidade, são normas técnicas, basicamente. Não existe uma discussão filosófica por trás dessas regras, né? Tanto que nos cursos de doutoramento, de mestrado, existe, inclusive, uma licença tácita da academia que se citem manuais de direito administrativo quando o objeto da tese ou da dissertação é justamente a questão de cargos em comissão e de contratações temporárias. Por quê? Porque são assuntos eminentemente técnicos e que a maior parte da formação das visões científicas, podemos dizer assim, ou visões jurídicas sobre o tema, são formuladas pelos manuais, né? Então, o primeiro ponto: o Estado é uma organização complexa. Como toda organização complexa, o material humano, a pessoa, é o elemento-chave. Esse elemento humano-chave é que é uma causa justificadora da importância desse debate que nós estamos fazendo. Por quê? Quando nós falamos que nós estamos num Estado democrático de direito, que precisa velar pela realização de políticas públicas, pela efetivação dos serviços públicos previstos em lei, né, pela incumbência de realizar em parte, né, os direitos fundamentais, tudo isso, a qualidade dessa elaboração, em parte, evidentemente, está a cargo do Estado, que é formado por pessoas, né? E o primeiro ponto é a falta de planejamento estatal que existe, né? Uma carrocinha de pipoca no parque municipal, ela não é uma organização complexa. A microempresária que vende pipoca com o marido no parque municipal, ela planeja, entretanto, né? Ela sabe onde vai ficar com o carrinho, na área de maior movimentação de pessoas, ela sabe o horário que ela vai para atingir o maior público consumidor possível, ela calcula a quantidade do material a ser vendido diante da demanda ordinária que recai naquelas tardes. Então, o planejamento é algo intuitivo, mas no direito administrativo ele não é discutido, como se fosse um pecado dialogar com a ciência da administração. Muito bem. A regra, concurso público. Concurso público é princípio, na opinião de vocês? Isso existe uma certa discussão. Há países que não trazem o concurso público como um princípio geral, como parte da doutrina trata no Brasil.
né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm hipóteses em que, inúmeras vezes, existem a exceção à regra do concurso, né? No Brasil, com o Constituinte de 88, esse princípio burocrático, essa regra burocrática, passou a viger de forma como uma normatividade constitucional, né, explícita. E as exceções gerais ao concurso público, embora existam várias, são duas, e que representam justamente o objeto que seria falado pelo professor Márcio Luiz de Oliveira, as contratações temporárias e os cargos em comissão. As contratações temporárias são negócios jurídicos administrativos que visam nada mais do que dar guarida ao princípio da continuidade do serviço público. A raiz existencial das contratações temporárias é apenas fazer com que a máquina administrativa não pare em hipóteses excepcionais previstas em lei em que haja uma necessidade de execução daquela atividade pública. No início, a contratação temporária ela era interpretada pelo Supremo Tribunal Federal como cabível apenas nas hipóteses de atividades sazonais. Por exemplo, um fiscal do IBGE, ele que faz o censo, poderia ser objeto de contratação temporária, não é uma questão rotineira. Mas esse entendimento, evidentemente, ruiu, porque se tiver um médico ausente por uma questão excepcional, o poder público não pode chegar, olha, o seu tratamento oncológico vai começar a reiniciar após a realização de um concurso público e a posse, nomeação e investidura do médico. Então, é evidente que a contratação temporária ela se presta para funções ordinárias também, mas desde que excepcionais. E o que seria excepcionalidade? Seria um fato previsto na norma jurídica, um fato objetivo descrito na norma jurídica que trouxesse essa necessidade. Má governança, falta de planejamento, não é excepcionalidade, né? A questão ela ficou recorrente nos tribunais, a ponto do Supremo, inclusive, já colocar como tema de repercussão geral e já ter uma decisão sobre a matéria, né? E o Supremo elencou, basicamente, num resumo geral, essa orientação, ou seja, a contratação temporária ela se aplica para hipóteses que não são usuais na máquina pública, mas não pela natureza da função, não são usuais pela situação que ocasionou o hiato na máquina pública. Isso sim. Então, o requisito legal que tem que haver a previsão em lei, seja municipal, seja estadual, ou seja federal, no caso de contratação temporária pela União ou por entes federais. Essa previsão ela tem que trazer uma determinabilidade temporal que não se confunde com a temporariedade. A determinabilidade temporal é a exigência de que o contrato traga um prazo certo, ainda que prorrogável, daí a temporariedade. A temporariedade significa que ele pode ser prorrogável, mas ele não pode durar indefinidamente. Então, essa impossibilidade de durar para sempre, ou seja, uma contratação temporária, mesmo com prazos determinados, que é prorrogada sem critérios, ela se desnatura em contratação temporária e passa a violar a ordem constitucional, né? O Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral número 612, tratou da matéria, né? Paradoxalmente, a questão não foi resolvida. E por que não? Porque os municípios, muitos deles, o Estado de Minas Gerais também, reiteram a criação de legislações com redações diferentes, criando situações novas. Então, é aquela sensação que o promotor criminal tem, por exemplo, de denunciar roubo e furto. Eles não param, eles não cessam, há que se denunciar, como em qualquer sociedade civilizada, mas aquela situação não é resolvida. E em contratação temporária, e mais à frente nós vamos ver em cargos em comissão, isso também acontece. Isso acontece por quê? O professor Roberto Jamata, já nesse diálogo transdisciplinar, já colocou algumas razões que nós podemos verificar dificuldades, né, o nosso patrimonialismo,
a nossa sociedade hierarquizada, né? As pessoas que ou as autoridades, por vezes, que se sentem acima da ordem jurídica, né? Então, os fenômenos ilícitos eles se multiplicam, né? E tudo isso, o que é mais grave, não repercute apenas numa ilegalidade pontual da falha dessa contratação. O mais grave é, como nós falamos, numa visão de direito administrativo planejador e de um Estado que é realizador, em parte, de direitos, faz com que nós retardemos a nossa caminhada civilizatória, né? Uma empresa mal gerida, mal organizada, gerará uma produção de serviços com déficits. Com o Estado, sob esse ângulo de vista gerencial, e o ângulo de vista gerencial ele é uma exigência constitucional, né? Aliás, antiga, desde 98, quando o princípio da eficiência foi inserido por emenda constitucional, no artigo 37, que também é um artigo muito ruim, porque sorteou, quase como na Bácio de Latte, aquela sorveteria, tem os sabores lá, nós temos os princípios administrativos constitucionais também. Mas por que esse? Porque sim. Não há uma sistemática, né? Como na Europa há com a construção dogmática do princípio da boa administração, e que, a partir de uma ideia geral, a doutrina foi instituindo os princípios derivados. Aqui se sortearam aleatoriamente determinadas regras. Em relação aos cargos em comissão, e eu vou procurar ser breve, porque o tempo nosso já iniciou com um certo retardo. E nós pretendemos realizar uma pequena moderação, logicamente, como eu sou moderador, não farei perguntas para mim, fiquem tranquilos. Mas é muito importante ouvir os colegas e certas dúvidas que poderão surgir a esse respeito. Contratação, cargo em comissão, o que seria cargo em comissão? São cargos públicos especiais. Cargos públicos especiais para hipóteses de chefia, de direção e de assessoramento. Os cargos em comissão são ruins? Evidentemente que não. Chefia é indispensável para o êxito de uma organização complexa. Direção é indispensável para o êxito de uma organização complexa. Então, não há nenhum gene maldito ou diferente que traga o concurso como uma pérola valiosa do bem, ou um valor ético superior ao cargo em comissão. Muito pelo contrário, para o êxito estatal, os cargos em comissão são decisivos, mas é aquela velha história. Não há que se ter, não é, muito cacique para pouco índio, e aí de forma não antropológica, professor. Por quê? Porque a chefia e a direção, quando são vulgarizadas, nós imaginamos as razões do porquê disso acontecer. Na melhor das hipóteses, é má governança. E a administração fica perdida. O assessoramento ele difere um pouco das hipóteses de chefia e de direção nos cargos em comissão. Muito embora a repercussão geral do Supremo, tema 1010, sobre cargos em comissão, dê um tratamento praticamente uniforme às situações de chefia, direção e assessoramento, ontologicamente existem diferenças entre elas. Evidentemente que assessoramento traz nuances técnicas e burocráticas. Então, existe uma certa incorreção técnica quando nós falamos que cargos em comissão não se prestam a hipóteses burocráticas da máquina pública, porque isso é passível de preenchimento por concurso público. Tampouco o requisito da proporcionalidade se amolda exatamente da mesma forma. O Supremo, na repercussão geral, disse que deve haver uma proporcionalidade entre cargos em comissão e cargos de carreira. Para chefia e direção, ninguém duvida disso. Mas, para cargos em comissão, o próprio Supremo Tribunal Federal é o primeiro a descumprir essa regra, porque tem 10 vezes mais assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal do que de ministro. Então, é evidente e intuitivo que o assessoramento tem natureza técnica, mas em razão de um vínculo de fidúcia, seja pela independência funcional dos magistrados, né, seja pela natureza de agente político dos magistrados, determinadas funções técnicas cabem mais a alguém próximo. E o mesmo acontece nos tribunais de justiça, com assessores de magistrados, né? Então, e a gente vê que, inclusive, os horizontes gerenciais se encaminham, nesse sentido, de um acréscimo dos cargos em comissão de assessoramento no país,
por muitas razões, algumas puramente técnicas e outras ligadas à lei de responsabilidade fiscal. Tá? Mas o assessoramento, portanto, ele, vamos dizer assim, excepciona um pouco aquela formatação não burocrática, não técnica, que é dada numa definição generalesca aos cargos em comissão. Os cargos em comissão eles precisam de lei, evidentemente, e precisam que as atribuições deles, ou seja, a competência do agente público em comissão, seja descrita em lei, sob o ônus de inconstitucionalidade, conforme tema de repercussão geral trazido pelo Supremo Tribunal Federal. Cargo em comissão é temporário? Não. Cargo em comissão é precário. A precariedade é uma característica dos cargos em comissão. Mas a temporariedade não faz com que haja o desnaturamento do cargo em comissão. Ou seja, alguém pode exercer uma função em comissão por 20 anos sem existir qualquer ilicitude nesse vínculo precário. Entretanto, o vínculo é precário, né? Já que a rescisão desse vínculo pode ocorrer unilateralmente. Cargos em comissão, assim como contratações temporárias, representam 52% das ações diretas de inconstitucionalidade no Estado de Minas Gerais. Como municípios mineiros e o Estado de Minas Gerais pode otimizar a realização dos seus deveres, das suas incumbências, como uma organização complexa, quando a própria máquina é composta de forma não planejada. Não é? São reflexões, não é? São constatações que são colocadas aqui para o público. Não se trata de uma matéria, como foi dito inicialmente, difícil. É uma matéria técnica, não permeada por ideias filosóficas, muito embora o concurso público possa ser. Nós, quando falamos em concurso público, também temos que fazer uma leitura dele dentro do princípio do planejamento administrativo, da regra do planejamento administrativo. O planejamento administrativo é uma regra que decorre por meio de diversos ângulos, seja do princípio da própria eficiência, muito embora, na verdade, seja o contrário, porque nós podemos dizer da dimensão planejadora do princípio da eficiência, mas isso é o contrário, né? Isso é um argumento retórico de autoridade para nós impressionarmos o aplicador da lei numa petição inicial, porque a eficiência é que decorre do planejamento, né? Então, o concurso público não planejado, ele vai gerar uma ocupação também permanente aquém do necessário, né? E existe o senso comum que nos mostra que o concurso público é o ápice da meritocracia, da segurança, do avanço civilizatório brasileiro, e nós precisamos também refletir sobre certas verdades absolutas que trazemos em alguns conceitos nossos. É uma verdade brasileira a regra do concurso público. Isso não significa que o concurso público seja um princípio de direitos humanos universal, né? E eu, finalizando, eu faço uma observação relacionada à efervescência legislativa nessa seara dos entes públicos. Por que ela acontece? Patrimonialismo, colocado pelo professor Roberto da Mata, também, mas são situações multifatoriais. O Brasil é um país que optou, politicamente, por punir o furto, por punir a injúria, né? São opções políticas brasileiras, legislativas, né? Mas nós não punimos de forma mais aguda a destruição da máquina pública, né? Nós sabemos que há um tipo penal, né, que criminaliza a contratação temporária sem concurso, à margem da lei. Mas isso no Supremo já foi pacificado há tempos que, desde que tenha lei, não ocorrerá nada. Então, se um prefeito, se um governador fizer uma lei, o Jason, sexta-feira 13, pode ser contratado temporariamente.
porque isso é uma excepcionalidade. Essa lei vai ser declarada inconstitucional, mas o Jason estará lá batendo ponto na segunda-feira. Então, é uma opção brasileira essa, né? O Supremo modulou por 12 meses as ADIs de contratação temporária na dinamitação de leis inconstitucionais. Nós sabemos que a modulação, que deveria ser uma regra excepcional, no controle de constitucionalidade, tanto no âmbito do Supremo quanto do Estado de Minas Gerais, do órgão especial do Tribunal de Justiça, ele não é excepcional, ele é a regra. Então, há a garantia de que, em se fazendo uma lei, seja ela qual for, aquela situação indevida poderá permanecer por, na pior das hipóteses, 1 ano. Na pior. Rodrigo já está batendo a mão aqui no relógio, me alertando. Eu procurei ser muito breve, mas para apenas traçar um panorama geral sobre situações excepcionais de acesso aos quadros de pessoal, a definição desses institutos principais em relação a isso, e o quadro atual, que é um quadro de reiteração de normas viciadas, apesar da existência de temas de repercussão geral no Supremo. Eu agradeço. Boa tarde. Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, visiting scholar na Stanford Law School, visiting researcher na Harvard Law School, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor nos cursos de mestrado e doutorado na Universidade de Ribeirão Preto, professor na graduação e no mestrado da Universidade Católica de Brasília, professor e orientador pedagógico na Escola Superior do Ministério Público da União, procurador da República. Ele é o único autor brasileiro vencedor do Prêmio Mauro Capelletti, concedido a cada 4 anos pela International Association of Procedural Law ao melhor livro sobre processo no mundo. Por favor, doutora Edilson, um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado pela gentileza do convite. Eu queria aqui agradecer ao CEAF, a toda a equipe que organizou, Eduardo, Rodrigo, que foi quem estendeu a mim esse contato. Eu estou sempre aqui no MPMG, isso é sempre uma alegria para mim. Quinta-feira que vem tem mais, o pessoal que está online aí comigo no curso, então isso é para mim sempre uma alegria, obrigado. Eu fiquei realmente muito satisfeito de estar aqui hoje. Fiquei muito encantado quando vi a programação do curso, professor Nelson Rosenwald, achei extraordinária a ideia e o modo como o curso foi pensado. Eu devo dizer, no entanto, que iria, desde já, fazer uma reclamação, ter sido colocado para falar depois do professor Roberto da Mata, porque não é? Isso deve gerar um dano moral para mim, porque agora vou tratar de um tema árido, depois de um professor querido e conhecido de todos, que tratou de um tema maravilhoso, interdisciplinar. É bem verdade que vocês foram poupados, o MPMG foi poupado dessa ação, porque aí o meu querido Marcos veio falar sobre contratações públicas, que é um tema bem pior que o meu, então isso já me aliviou um pouco, né? E agora, depois desse tema de contratações públicas, o aluno quer estudar qualquer outro assunto, né? Então, o que quer que eu fale aqui, tá bom. E, além do mais, já me puseram em cima do palco e dizem que, né, o sonho de todo artista, assim como de todo professor, é morrer no palco, né? Essa é uma piada meio tétrica, porque tem até um verbete na Wikipédia sobre os artistas que morreram no palco, que vai desde Molière até Giuseppe Sinopoli, que morreu regendo uma performance de Aida na Ópera de Berlim. Imagina só, né? Com aquela marcha triunfal e o maestro morre. Como os maestros não servem para muita coisa, imagino que a ópera tenha transcorrido da maneira absolutamente normal. Meus caros, deixa eu ver, o passador aqui é comigo? Obrigado. Eu preparei, professor Nelson Rosenwald, um outro tema que também deveria gerar algum dano moral, de estar falando diante de um professor de Direito Civil, que é sobre a LINDB. Mas não a sua LINDB, que é a LINDB clássica, a Lex Legum, mas a nova LINDB. Esses novos artigos, um pouco mequetrefes, que foram acrescidos a posteriori e que não são muito lex legum. Na verdade, devo dizer que
esses novos artigos da Lindbe, professor Roberto, eles até têm uma coisa histórica importante nele, porque eles eram tão ruins, que houve um movimento Veta Temer, não é? Que era na época do governo do presidente Temer, e de fato, devo reconhecer aqui, o presidente Temer, provavelmente não deve ter sido um dos melhores atos do seu governo, vetou uma boa parte dos dispositivos, pelo menos os piores, foram descartados. Sobraram alguns. E o que eu quero aqui hoje é tentar fazer dos limões uma limonada e mostrar a vocês pelo menos um dispositivo sobre o qual eu escrevi um artigo e que tem a ver com o consequencialismo. A Lindbe nos convida a analisar as consequências práticas das decisões tomadas pelos administradores e que nós, como controladores, né, como pessoas que atuam em atividade de controle, teremos que, de alguma maneira, rever. Então, isso é um comando importante. Eu preciso aqui fazer uma questão de contexto, tá? Preciso tratar um pouquinho de contexto. Professora Anastasia, de quem eu gosto muito, meu professor, esteve aqui ontem com vocês, ele é o relator, o pai dessa Lindbe, pelo menos o pai legislativo, embora não seja exatamente o pai intelectual, mas foi o relator da norma. E essa norma ela é curiosa porque ela confronta dois mundos. Um mundo dos administradores, que a professora Anastasia deve, de alguma maneira, ter tangenciado aqui, que é o mundo daquilo que se vem sendo chamado no Brasil de apagão das canetas. Ninguém quer ser gestor, as canetas estão todas sem tinta, os administradores estão todos ameaçados, amedrontados. E, de outro lado, o nosso mundo, que vemos administradores que estão contratando todo mundo sem concurso, que estão criando leis ridiculamente inconstitucionais, patrimonializando a administração, etc, etc. E a pergunta é, qual desses mundos é verdadeiro? Ou seja, o administrador é uma vítima do controle, ou o administrador é alguém que está aí impedindo o adequado desenvolvimento da atividade administrativa? Eu acho que essa discussão nunca chega a uma conclusão, porque, em alguma medida, as duas histórias têm algo de verdade, né? Você sempre vai ter o mau administrador que vale da burocracia para produzir maus resultados, ou seja, para se esconder daquilo que deveria fazer e continuar praticando atos de corrupção, continuar praticando atos de patrimonialismo administrativo. E nós também temos o bom administrador, que é aquele que cai entre o trem e a plataforma, né, que é um lugar que tem no metrô e também tem no direito, né? Então, cuidado com o buraco entre o trem e a plataforma. Às vezes, o direito é um negócio problemático, o professor Roberto, lá na antropologia não tem isso, mas o direito é um lugar problemático porque tem um vão entre o trem e a plataforma, e às vezes você é o sujeito que cai no vão, e isso é infeliz, mas a gente não consegue eliminar o vão, e há casos horrendos de pessoas que caíram no vão, e são inocentes, e são coitadas, mas é o vão, não tem jeito, o vão está lá, e como o direito tem que existir, e o não direito também tem que existir, o vão é inevitável, mas eu sempre me lembro do caso de uma moça, aliás, vou contar antes o fato, antes de contar o fato, vou contar a história. Todo mundo que é preso por tráfico de drogas, eu trabalho com tráfico internacional de drogas, então, mais dia, menos dia, vocês vão me ver naquele Conexão Aeroporto, que todo mundo assiste, não é? Eu trabalho com isso também, das muitas coisas que eu faço, e aí, não sei porque as pessoas assistem aquilo, professor Nelson, que programa mais besta, eu não sei porque as pessoas assistem um programa besta como aquele, mas é fato que meus alunos têm verdadeira tara por aquele programa. E aí, o que todo traficante que é preso com droga na mala fala naquele programa? Não é meu, não é meu. Todo mundo fala isso, é óbvio, todo mundo fala isso. E aí, obviamente, todos são condenados, dizendo não é meu, porque obviamente que isso é mentira. Exceto que num caso não era. Tem um caso famoso de uma moça no aeroporto de Guarulhos que um funcionário da Latam colocou a droga na mala dela. Havia um esquema entre os funcionários aeroportuários e eles estavam escondendo droga em malas alheias. Ela ficou presa 8 meses. Até que se descobriu que, de fato, a mala tinha uma inconsistência na pesagem e, portanto, realmente havia uma evidência. Na verdade, só se descobriu isso, em realidade, só se foi olhar essa questão da evidência do peso depois que o cara foi pego fazendo isso de novo em outro caso. E aí foram reapurar anteriormente os casos e a moça tinha ficado presa 8 meses. Essa moça, coitada, caiu entre o trem e a plataforma. É isso, o direito tem isso, não tem como a gente evitar isso, por mais que a gente tente, não tem como a gente evitar isso. Então,
o que acontece com esses dois universos? A pergunta que é a pergunta que vocês se fizeram aí, Minas Gerais inteira se fez nos últimos meses aí, né? Como que a gente faz para o dinheiro público não ir para o Gustavo enquanto está tudo inundado e tem enchentes e tragédias e o dinheiro está indo para o Gustavo cantar, não sei o que ele canta, sinceramente, realmente não sei, mas se soubesse falaria, mas eu não sei. E tem jeito, porque isso é uma escolha discricionária, administrativa, etc, etc, etc. O ministro Humberto Martins até suspendeu algumas lá na Bahia e tudo, mas é fato que isso, classicamente, é uma escolha alocativa do administrador. No entanto, a LINDB vem e nos diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E qual é o valor mais abstrato de todos os valores abstratos de todo o direito administrativo? Supremacia do interesse público. E a supremacia do interesse público é a alma da discricionariedade. Muitos leram isso aí, e a intenção era essa mesmo, como uma forma de atenuar o controle, dizer, MP, pensa bem, olha o coitado do administrador, ele fez isso, mas olha a consequência que adveio ou que adviria, etc., etc., desse cenário. Eu fiz uma leitura, professor Nelson Roosevelt, um pouco mais, eu não vou dizer maldosa, porque fui eu que fiz, mas se fosse outra pessoa que tivesse feito, eu diria maldosa, que é essa leitura aqui, ó. Na esfera administrativa, não se decidirá com base em valores abstratos, tipo supremacia do interesse público, sem considerar as consequências práticas da sua decisão. Ou seja, o que a LINDB fez, e aí agora falando num juridiquês um pouco mais rebuscado, é atrair para dentro da esfera de legalidade e, portanto, da esfera controlável do ato administrativo, algo que antes fazia parte da esfera discricionária, que é a escolha alocativa, porque essa escolha alocativa acarreta consequências, e as consequências agora estão dentro da esfera de legalidade, porque elas devem ser, no mínimo, ponderadas pelo administrador público. Se isso é verdade, e eu acho que é, porque está no texto, né, aqui eu vou me dar o luxo de ser textualista, está no texto, administrador nenhum hoje pode escolher entre fazer o show do Gustavo Lima ou investir em educação, porque essa é uma má ponderação das consequências práticas da decisão. Não é possível apresentar uma ponderação em que isso seja razoável, e que você diga, é mesmo, nossa, o show é bem melhor mesmo. Não haverá possibilidade de você fazer isso razoavelmente. Então, me parece que isso gera tal como o controle de convencionalidade, por isso que eu trouxe aqui, né? Porque além do controle, essa é a minha tese, além de falar em controle de constitucionalidade, além de falar em controle de convencionalidade, nós também temos que falar de controle de consequências, porque as consequências agora fazem parte da esfera de legalidade, e não mais da esfera de discricionariedade. Quem escreveu isso pensou isso? Eu suponho que não, mas leis são o que são, leis não são o que nós gostaríamos que elas fossem, não é? Se houvesse monarquia no Brasil, se eu fosse o rei, coisa que eu apoiaria, aí poderia ser diferente, mas não é assim, não é? Não é assim. Hoje é isso que está no texto. Então, me parece que o artigo 20 é uma via de qualificação do controle e também da decisão controlada, porque ele dá ao administrador uma recomendação, controle melhor, decida melhor, fundamente melhor, preveja, faça uma previsão. A grande dúvida que esse texto nos deixa é como fazer isso. Quais são as consequências ponderáveis e quais consequências ponderar? Essa é a grande dificuldade que esse texto nos trouxe. Então, além do mais, abro um parênteses aqui, isso aqui é só para, né? É muito difícil também definir o que é um valor abstrato. Eu trouxe o que me interessa, que é a supremacia do interesse público, mas devo dizer a vocês que essa ponderação, quando for com base em valores jurídicos abstratos, é muito difícil de dizer o que é. Tanto é assim que o decreto que regulamentou diz que, para fins do disposto desse decreto, considera-se valor jurídico abstrato aquele previsto em norma com alto grau de abstração. Muito bom, né? Quem escreveu isso, realmente, não dá para dizer que mentiu, né, professor Roberto? Não dá para dizer que mentiu. Valor abstrato é o previsto em norma com alto grau de abstração. Mas, realmente, não está errado. Então, é isso. E aí, qual é o grande problema?
quais consequências ponderar e como ponderar essas consequências. Eu escrevi um texto sobre isso, tá? Que está disponível publicamente. Se vocês jogarem no Google bit.ly/consequencialismo, vocês acham esse texto. Por ironia das ironias, esse texto foi publicado na Revista de Direito Administrativo da FGV, cujo editor é um dos pais da LINDB, o professor Carlos Ari Sanfeld, né? Então, aqui faço uma homenagem ao professor Carlos Ari, que apesar de ser uma das pessoas que fez a LINDB e que, apesar de certamente não pensar assim, não censurou o meu artigo. O artigo saiu na revista da FGV, né? Então, isso é um mérito, com certeza isso é um mérito. Bom, eu proponho nesse artigo que existem sete universos de consequências a serem avaliados. Microconsequências, macroconsequências, distribuição temporal, maximização do bem-estar à luz de alternativas, representatividade das consequências, distribuição social das consequências e economicidade das consequências. Ou seja, não são apenas consequências econômicas. Muita gente, quando leu isso, pensou em consequências estritamente econômicas. E me parece que não é assim. E digo que há 6 critérios de valoração desses 7 universos de consequências. Me parece que a LINDB adotaria um consequencialismo moderado, concreto, maximizante, agregado, não igualitário e avesso a perdas. Eu não tenho, em 25 minutos, por muito rápido que eu fale, condições de explicar isso aqui para vocês. Mas está no texto, bit.ly/consequencialismo, vocês acham o texto com bastante facilidade. Isso tudo aqui, devo dizer, ao contrário do texto da LINDB, que eu mostrei que é texto, isso aqui é inventado. Você pode concordar ou não, isso aqui não está no texto, isso aqui é estritamente invenção doutrinária. Mas é que eu acho que você não pode dizer que o artigo 21 da LINDB transformou o direito brasileiro num direito consequencialista estritamente, ou seja, a melhor consequência do mundo nunca vai autorizar o ato mais ilícito do mundo. É a mesma coisa, nós nunca vamos chegar num município, o gestor vai dizer, eu apliquei todo o dinheiro em Bitcoin, ganhei uma grana, apliquei todo o dinheiro público em Bitcoin, ganhei a maior grana, portanto, como as consequências são positivas, o ato é válido. Não tem o menor sentido isso. Plantei maconha, ganhei dinheiro, o ato é válido. Não tem sentido isso. Então, por isso que eu falo em consequencialismo moderado. Eu acho que algumas consequências poderão ser ponderadas em relação a algumas ilegalidades. Tá? Mas é uma ponderação. Nós não podemos dizer que a melhor consequência do mundo valida o pior ato do mundo. Eu acho que haverá uma ponderação aqui entre deontologia, a lei é estritamente... predominantemente deontológica, e consequências. Em algumas circunstâncias, as consequências deverão e poderão ser sopesadas. E nós poderemos, é claro, controlar isso. Isso eu inventei e ninguém concordou? Não. O TCU já usou isso. Então, trouxe aqui para vocês, a FGV criou um observatório para ver como está indo esses dispositivos, isso está online, e aí tem no mínimo 2 acórdãos em que o TCU já utilizou o consequencialismo nas suas decisões, o 1352 de 2020 e depois esse TC 024-304 também de 2020. Qual é a questão aqui, basicamente? Tá? A gente vai ter que tentar, então esse é o primeiro, né, o 1352 de 2020, a gente vai ter que tentar tentar criar qual é o esforço meu nesse artigo? Tentar sair de um consequencialismo meramente retórico, né, que algumas pessoas chamaram, não fui eu que inventei essa palavra, mas é muito boa, consequenciachismo. Né? É a ideia de usar as consequências como mero argumento retórico para atenuar o cumprimento da lei, que é um retorno ao patrimonialismo, basicamente. É dizer, veja bem, é o famoso veja bem, mas veja bem, vamos esquecer um pouco a lei e olhar para o mundo, as consequências, etc. Isso não pode ser. Então, a gente tem que ter uma metodologia de avaliação consequencialista que permita que isso não seja um mero achismo. Foi por isso que eu criei esse quadro, por isso que eu inventei isso, porque eu acho que isso aqui pode ser um guia para a gente usar o consequencialismo de uma maneira razoavelmente ponderada, razoavelmente metódica. Não é? Razoavelmente metódica, em vez da gente simplesmente dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Até porque o consequencialismo é um exercício de prognose,
né? Se o administrador deve valorar as consequências e as consequências ainda não aconteceram, porque o ato não foi praticado, isso significa que as consequências são um exercício de prognose. Então, elas tendem a um achismo, realmente, porque é uma prognose. E aí, se nós começarmos a admitir uma prognose não metódica, qualquer coisa é qualquer coisa. Aí, realmente, a gente vai estar num universo completamente indeterminado de consequências. Então, por isso, essa é a ideia. O TCU usou isso no Acórdão 1352 de 2020 e depois, vocês acham online também, na Resolução 315 de 2020, essa resolução vai falar, inclusive, olha, o artigo 14 dessa resolução vai dizer que a unidade técnica deve oportunizar aos destinatários informações quanto às consequências práticas da implementação das medidas aventadas e eventuais alternativas, que é o primeiro ponto que eu coloco nesse texto. Quem é que fornece informação das consequências? Sou eu, MP? Não. É quem praticou o ato. Então, as consequências podem e devem ser valoradas, desde que tenham feito parte do processo de formação do ato, ou seja, não me venha hoje, retrospectivamente, querer atenuar o controle com base em consequências que acidentalmente vieram depois, mas que não foram ponderadas na própria produção do ato. Essa ponderação de consequências tem que fazer parte do processo de formação do ato. Segundo, não queira que eu pondere consequências que você sequer narrou, ou seja, que eu leia, que suponha quais são as consequências. A mesma coisa vale para o juiz. Consequências estão dentro dos limites devem estar dentro dos limites da demanda. Não cabe ao juiz sair investigando consequências se elas não foram apresentadas nos autos, se elas não foram submetidas ao contraditório e assim por diante. Então, isso nos permite, inclusive, um controle dialogado, permite que a gente se abra um pouco mais ao controlado inocente, aquele do outro universo, ao controlado que de fato é inocente, que de fato fez uma contratação temporária, porque havia um problema, ou pelo menos ele achava que havia um problema, ou ele achava que haveria um problema, como aconteceu com os hospitais de campanha, não é? Quantos hospitais de campanha foram abertos e fechados no Brasil, inclusive em Belo Horizonte, sem que houvesse um único paciente? Vários. Isso é um ato de improbidade? Provavelmente não, porque havia, de fato, uma expectativa muito razoável de que esses hospitais viessem a ser necessários, e graças a Deus não foram, em várias localidades. Mas havia, de fato, uma expectativa nesse sentido. Então, a gente, quando avalia, a avaliação de consequências é boa, tanto para o controlado, quanto para o controlador, porque nós enriquecemos o tema do debate, nós trazemos para esse debate do controle algo que antes estava fora do tema do debate, fora do universo do debate, porque era algo que eu ia insistir que posso controlar, e o administrador ia insistir que eu não posso controlar, que é uma escolha discricionária, e que se o hospital foi licitado, e se etc, está tudo bem. Porque a escolha não era controlável, e agora me parece que, em grande medida, a escolha é controlável do ponto de vista das consequências. E nessa tomada de contas, também em 2020, o Tribunal de Contas já alerta também para esse uso meramente retórico de alegações consequencialistas, ou seja, não adianta você vir com esse papinho de consequências se essas consequências não estiverem concretamente demonstradas. Olha, então, é o famoso vai quebrar o Brasil, porque o Brasil, professor Roberto, já deve ter quebrado várias vezes. Sempre que tem uma tese rumorosa no Supremo Tribunal Federal, tem alguém dizendo que vai quebrar o Brasil. Os bancos, especialmente, né, são os mais arautos da quebra possível do Brasil se os bancos perderem. Né? Então, agora, isso vai dar bons resultados? Não necessariamente, porque decisões ruins existem na vida, existem no processo, existem no direito de modo geral. Né? Decisões ruins fazem parte de qualquer processo decisório humano. Tem gente que casa com quem não deve, separa de quem não deve, fica com quem não deve, e isso faz parte na nossa vida pessoal, na vida do direito, mas decisões fazem parte ou seja, por isso que eu sou processualista, por isso que eu estudo processo, porque o que a gente tem que tentar garantir é um bom processo. A boa decisão, ela depende de tantos fatores, de tantas circunstâncias, que não dá para a gente julgar o processo pela qualidade da decisão. O melhor processo do mundo pode gerar decisões desastrosas. Né? O pessoal do penal, né, a turma do garantismo penal, nos faz crer que
quanto mais garantias tivermos, mais justiça teremos. Isso é uma grande bobagem, porque as decisões erradas existem tanto para condenar o inocente quanto para absolver o culpado. A decisão que absolve o culpado é errada também. Ela pode até não ter consequências tão graves quanto a decisão que condena o inocente, mas ela é errada do ponto de vista da decisão, ela continua sendo uma decisão errada. Então, o problema é que o que a gente não pode é viver esse ciclo da decisão, né? Que é tomar uma decisão, tudo acaba dando errado, eu não aprendo nada, a vida continua e eu tomo outra decisão. Esse problema é o ciclo da vida aqui, né? Que a gente não aprende nada com as decisões erradas e vamos em frente, né? Se a gente conseguir evitar isso, está tudo bem. Então, basicamente, a minha conclusão é essa. Nós podemos melhorar a discussão entre a nossa atuação no Ministério Público e podemos melhorar a nossa interação com os gestores públicos pela análise das consequências, desde que essa análise não seja meramente retórica, desde que essa análise não seja meramente ad hoc, e nós poderemos, inclusive, trabalhar mais com uma coisa que eu venho falando muito, teria muito prazer de ter falado isso aqui com vocês hoje, que é a questão do processo estrutural, que é o tema do meu último livro, é o tema do processo estrutural. Essa ideia de um controle que é cíclico, de um acompanhamento e de uma alteração progressiva e gradual de políticas altamente complexas e que não vão ser resolvidas da noite para o dia com uma martelada ou com uma canetada, porque não existe caneta mágica. Se a gente não tiver essa visão de que o avanço, nós devemos procurar o avanço em determinados temas, nós continuaremos enxugando gelo, não é isso? Continuaremos enxugando gelo, continuaremos resolvendo e tentando solucionar normas inconstitucionais, produzidas à exaustão e que acabam não resolvendo nenhum problema. E nós podemos trazer para a nossa conversa buracos negros de controle. É exatamente essas situações que antes eram incontroláveis e que agora podem fazer parte da nossa conversa. Botei essa notícia aqui só para mostrar para vocês que o problema dos shows é bem antigo no Brasil, né? Isso é uma coisa que vai e vem. Então está aí o enxugando gelo, ó. Teve operação e tudo nessa época e não resolveu nada. Estamos nós de novo discutindo o problema dos shows financiados com verba pública 4 anos depois. Nada mudou, porque essa, infelizmente, como o professor Roberto nos trouxe, parece ser a sina do Brasil no nada mudou. Mas acho que a gente tem algum universo para discutir escolhas alocativas, boas e más escolhas alocativas, dentro da ponderação de consequências práticas de uma decisão. Meu contato está aqui, quem quiser continuar essa discussão, eu estou absolutamente à disposição. Mais uma vez agradeço ao Ministério Público de Minas Gerais pelo convite e parabenizo a todos por esse evento maravilhoso. Muito obrigado. Doutor Edilson, mais uma vez brilhou, né? Não é mais uma surpresa, né? Só confirma. Muito obrigada. Eu acabei de ser informada que, em razão do adiantado da hora, a gente não vai ter a moderação. Eu só vou pedir licença rapidinho, porque acho que a profundidade dessas explanações aqui faz com que a gente crie o conceito que teremos que ter uma visão mais crítica e moderna sobre o que é a boa administração pública, sobre as implicações de um reconhecimento no ordenamento jurídico, sobre a busca pela eficiência, sobre a busca de criação de mecanismos de controle, principalmente sobre o zelo dos recursos públicos, né? Ontem a professora Anastasia mencionou que não adianta a Constituição nem as convenções garantirem direitos fundamentais se nós não tivermos uma administração pública eficiente para concretizá-los. Eu acho que essa afirmação dele de ontem se encaixa muito bem no nosso painel. Então, já que é para finalizar, eu pessoalmente agradeço a oportunidade de ouvir colegas tão brilhantes e de participar de perto desse congresso, porque a gente aqui falou de planejamento e governança, que envolve garantia dos interesses do cidadão, envolve respeito ao Estado Democrático de Direito e, por fim, envolve a função do nosso Ministério Público, né? Então, nós temos muito que trabalhar. Muito obrigada, um agradecimento especial ao meu amigo Nelson Roosevelt.